Responda a nossa enquete. Você concorda com a desextinção de animais, sim ou não? Agora a gente vai começar a falar sobre o lobo terrível. Olha, é um avanço da tecnologia na área da ciência, ciência trazendo de volta uma espécie extinta há 10 mil anos, a partir de fósseis. Um startup ou uma startup que trabalha na manipulação da genética trouxe de volta esses 3 lobinhos. Trouxe de volta, é isso? Remus, Rômulus e Calese. Esses animais extintos há mais de 10 mil anos. E onde vai parar a ciência dessa forma? Será que a gente pode desextinguir espécies que se foram há milhares de anos? Será que isso é possível? A pergunta que não quer calar. E os dinossauros? Aquela história lá do Jurassic Park, né? Os dinossauros extintos há milhões de anos. Aí uma larvinha de mosquito, um mosquitinho ali, que tinha dentro do seu corpo, ali, do seu organismo, né, um gene de um dinossauro, e a partir dali cria-se todo o enredo do Jurassic Park. Será que isso é possível em março de 2025? Será que a arte imitou a vida aí nesse caso, assim como a vida imita a arte? É sobre isso que a gente vai conversar com um especialista no assunto, Henrique Zimmermann, paleontólogo, mestre em paleontologia. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Henrique, estamos diante de uma desextinção? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Isso está sendo divulgado como um processo de desextinção, que significa que é uma espécie que já não existe mais, que a natureza já eliminou por algum motivo, e que a ciência consegue ir lá e resgatar e trazer essa espécie de volta. Tá? Isso seria um processo de desextinção. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, isso já acontece, tá? Nós temos uma série de seres vivos do passado que já foram trazidos à vida em alguns momentos. O exemplo mais famoso de todos, para quem estuda e conhece esse assunto, é o caso do Ibex dos Pirineus. Né? Ele foi extinto no ano de 2000, ou seja, ele foi extinto muito recentemente. Né? Ele vivia lá na região da Península Ibérica, da Espanha, e ele foi trazido de volta em 2009. Fizeram um clone, ele nasceu, viveu por alguns minutos e aí acabou que o filhote morreu. Mas foi um caso de sucesso em que uma espécie antiga foi trazida à vida. Isso aconteceu também em alguns outros casos com vegetais ou com animais muito pequenos. E agora aparece esse que tem chocado muita gente, né? Não, e agora? Trouxeram um lobo do passado de volta? E aí eu te pergunto, realmente trouxeram esse lobo? É a mesma espécie que foi extinta lá atrás? Tá, essa é uma boa pergunta. Por quê? A empresa que é uma empresa privada que fez esse estudo, que conseguiu fazer essa clonagem, eles têm o genoma, ou seja, o código genético do lobo antigo, né, que é chamado, no popular ele é chamado de lobo terrível. É uma espécie que viveu há 125 mil anos atrás, entre 125 e 10 mil anos atrás, nas Américas. E eles têm então esse DNA desse lobo antigo. Eles conseguiram extrair isso dos fósseis. Só que, interessante, eles não usaram esse DNA para produzir esses clones, dessas imagens que nós estamos vendo aí. Eles pegaram o DNA de um lobo atual, que é o lobo cinzento, foram no laboratório, editaram o código genético do lobo cinzento, até que ele ficasse igual ao código genético do lobo antigo, né, que é esse lobo terrível. Então, a clonagem foi feita usando o DNA do lobo moderno. Então, muita gente está falando, mas então isso não é trazer de volta o lobo. Você está pegando o moderno, está alterando ele para ele ficar parecido com o lobo antigo. Né? Então, a gente acaba caindo numa questão meio filosófica. Mas, afinal de contas, se o DNA que foi criado em laboratório é igual ao DNA do lobo antigo, por que não chamar também de lobo antigo? Né? A gente cai naquele paradoxo do navio de Teseu, eu não sei se vocês conhecem, né? Que fala que é uma história grega muito antiga, né? O navio saiu do porto, ao longo da viagem dele, o pessoal foi fazendo manutenção, trocou todas as tábuas, né? E mastro, e foi trocando tudo.
quando ele volta para o porto de novo, é o mesmo navio ou é um navio diferente, né? A gente cai nessa questão meio paradoxal. Então, esses clones que nós estamos vendo aí, eles foram feitos com material de lobo moderno, para fazer uma maquiagem e transformar eles num lobo pré-histórico, mas não exatamente usaram o DNA antigo e fizeram a clonagem para o lobo moderno. Henrique, todo mundo se perguntando nesse momento, é possível desextinguir os dinossauros? Né? Ó, o pessoal pensa logo em Jurassic Park, né? Não tem como. Eu não diria que é impossível desextinguir dinossauro, mas é altamente improvável, porque a ideia toda de você criar um clone de um dinossauro antigo vem a partir do momento que você consegue pegar ali aquele material genético do dinossauro antigo. Você tem que ter acesso, você tem que conseguir a genética deles para poder fazer o clone. Ninguém conseguiu isso até hoje. Tá? Existem estudos que sugerem que o DNA não consegue sobreviver tanto tempo no fóssil, que ele se degrada rapidamente. E como os dinossauros desapareceram, né? Esses dinossauros antigos desapareceram aí há 66 milhões de anos atrás, teoricamente nós não vamos encontrar material genético nesses fósseis. Né? Mas eu não descarto totalmente, porque vai que numa condição muito específica, extraordinária, alguém um dia encontra alguma coisa. Então, também não acho impossível. Mas é muito, muito difícil que isso um dia aconteça. Henrique Zimmermann, paleontólogo, mestre em paleontologia, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Sempre que a gente tiver essa dúvida ou esse tipo de dúvida, a gente te chama. Combinado? Estou sempre à disposição. Um abraço.